Irmãos, bom dia. É uma grande oportunidade estar aqui nesta manhã com o Dr. Frizel. Estava contando para ele que há poucas semanas estava no Amazonas com 40 pastores e durante 5 dias nós estudamos de manhã, de tarde, de noite com aqueles pastores esse livro, Liberando o Fluir do Avivamento. Esse livro trata da unidade da igreja. Meus irmãos, eu entendo que este é um dos maiores desafios que nós temos hoje no Brasil. A igreja evangélica, se podemos chamar assim no Brasil, cresceu muito. Mas há um desperdício enorme de energias, de boas forças, com a luta entre o próprio povo de Deus. Quem de nós já não se pegou falando uma coisa não muito positiva a respeito de uma outra denominação? Não é verdade? Quanta energia a gente não gasta, não desperdiça com as nossas próprias lutas internas. E o Dr. Frizel, neste livro, então, ele trabalha as práticas costumeiras das nossas igrejas. E é a terceira vez que ele vem ao Brasil, e é a primeira vez que um grupo tem a oportunidade de debater com ele essas ideias. O pastor Paulo disse que os irmãos já estão estudando há 2 meses esse livro, então ele vai falar agora, e os irmãos podem preparar as suas perguntas para colocar para o Dr. Frizel. Perguntas relacionadas ao livro, perguntas relacionadas ao tema unidade como um todo. E vai ser, acredito, uma boa oportunidade para a gente interagir, conversar, ouvir as opiniões dele e crescer com esse debate. Então, preparem as suas perguntas. É uma alegria estar aqui com os irmãos, estar com o pastor nessa oportunidade. Parece que ele vai me dar a oportunidade de falar aos irmãos daqui a alguns dias, no aniversário da igreja. Eu tenho implorado para ele deixar eu falar aqui, mas ele não deixa, ele é muito severo na escolha dos pregadores. Mas agora ele abriu uma exceção, vai deixar eu falar agora no aniversário da igreja. E vai ser uma alegria estar com os irmãos aqui. Agradeço a Deus pela vinda do Dr. Frizel. Ele tem mais de 20 livros escritos e publicados só na área de vida devocional. Os irmãos conhecem no Brasil o Retorno à Santidade, Como desenvolver uma vida poderosa de oração e Liberando o Fluir do Avivamento. Já são mais de 300 mil livros distribuídos no Brasil. E a procura dos livros está aumentando. Então isso significa que mais e mais crentes estão lendo esse livro. E meus irmãos, não gastamos 1 centavo com divulgação. O livro, ele passa a ser pedido por alguém que leu e agora recomendou para outro para ler. Assim também, isso é um milagre, que tantos milhares de pessoas estejam procurando o livro sem nenhuma divulgação. É mais um sinal do que Deus está fazendo da obra de Deus. Então vamos ouvir uma primeira palavra do Dr. Frizel, e os irmãos se organizem para fazer perguntas para ele. Não percam esta oportunidade de perguntar o que desejarem perguntar. Deus abençoe. Dr. Frizel. It is a great joy to be with you today. É um grande prazer estar com vocês essa manhã. Of all the countries that I have gone around the world, Brazil is my very favorite to visit. De todos os países que eu estive no mundo, o Brasil é o meu predileto para visitar. Your food is so good that when I go back home, I always have to go on a diet. A comida aqui é tão boa que sempre que eu volto para casa eu tenho que fazer dieta. You have great love and great kindness in this country. Vocês são muito amorosos e muito gentis nesse país. Today I want to share some very good news. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos boas notícias. All of us hear plenty of bad news on TV. A gente sempre escuta muitas notícias ruins na TV. But the good news is that some countries are experiencing a great spiritual revival. Mas a boa notícia é que alguns países estão experimentando um avivamento muito grande. Most countries are not, but in some, something very powerful is beginning to happen.
A maioria dos países não está experimentando esse avivamento, mas alguns países estão. It is happening because believers are experiencing a deeper surrender of their hearts to Christ. E isso está acontecendo porque os cristãos estão experimentando uma entrega maior para Cristo. These believers have known the Lord for a long time, Esses crentes conhecem a Deus por muito tempo. and they have seen God answer some prayers. Eles têm visto que Deus tem respondido algumas orações. But now it is much more powerful. Mas agora isso é muito mais poderoso. They are seeing prayers answered in a way they've never seen before. Eles têm visto suas orações sendo respondidas de formas que eles nunca antes viram. Their churches are exploding with far more people coming to Christ. Suas igrejas estão explodindo em quantidade de pessoas vindo para Cristo. Families are seeing their children turn to God instead of being drawn away from God. As famílias estão vendo seus filhos vindo para Deus ao invés de se afastando dele. A church this size in real revival, Uma igreja desse tamanho em avivamento. a church the size that you are would see 200 or 300 people come to Christ in just the next 2 or 3 years. Uma igreja desse tamanho, do tamanho da de vocês, avivada, veria de 200 a 300 pessoas vindo para Cristo por ano. All of this new revival is coming by a deeper surrender of our hearts to the Lord. E esse avivamento vem quando a gente se rende a Deus. This morning I want to share with you how we can experience a great turn to real revival. Essa manhã eu quero compartilhar com os irmãos como fazer essa volta, nos tornarmos para o avivamento. This is a very personal message to me, Essa é uma mensagem muito pessoal para mim. for I should not be writing any books or speaking in any churches. Eu não devia estar escrevendo um livro ou falando em qualquer igreja. In 1994, I had an illness that destroyed my neurological system. Em 1994, eu tive uma doença que destruiu o meu sistema neurológico. The doctors could not fix my problem. Os médicos não podiam resolver o meu problema. I was just about to stop being a pastor, Eu estava prestes a deixar o meu ministério como pastor. and God showed me something missing in my prayer life. E Deus me mostrou que alguma coisa estava faltando na minha vida de oração. And though He did not fully heal me, E apesar dele não ter me curado completamente, God helped me to have a new strength Deus me deu novas forças and a greater joy, even though I still have a lot of pain. e uma alegria muito grande, apesar de eu ainda sofrer com dores. Though I had written no books at all, Apesar de eu não ter escrito nenhum livro, and the doctors said I couldn't write books because of my illness, e os médicos falaram que eu não poderia escrever por causa da minha doença, because of what we're going to talk about today, por causa do que nós vamos falar hoje de manhã. God helped me to write 30 books, Deus me ajudou a escrever 30 livros. and I have no strength. E eu não tenho força nenhuma. It is all God's power and grace. É tudo o poder de Deus e a graça dele. But the power comes through a deeper surrender of our hearts to Christ's lordship. Mas o poder vem pela nossa entrega do nosso coração para Deus. I did not know fully how to do that. Eu não sabia como fazer isso totalmente. Even though I was a pastor, there was an area that I hadn't fully surrendered to the Lord. Apesar de eu ser um pastor, tinha uma área da minha vida que eu não tinha entregue completamente para Deus. So today we're going to look at how we can have a great turning point and new power. Então hoje nós vamos estudar como ter esse ponto onde a gente decide se tornar completamente, se render completamente para Deus. I will share a scripture from Isaiah 59, verse 1. Eu vou compartilhar com os irmãos uma passagem de Isaías 59, 59, verse 1. verso 1. Before I read scripture, I always pray. Could we bow our hearts before God right now? Antes de ler, eu sempre oro. A gente pode, por favor, curvarmos. Father, thank you for Jesus. Senhor, muito obrigada por Jesus. Thank you that your grace is greater than all of our sin and weakness. Obrigada porque a sua graça é maior do que todas as nossas fraquezas e os nossos pecados. Lord, thank you that with you nothing is impossible. Pai, obrigada porque com o Senhor nada é impossível. Lord, help us surrender our hearts more fully to you. Pai, ajude-nos a entregar os nossos corações verdadeiramente para o Senhor.
that you may more fully flow through us. Faça